Olá, amigos da JTT Oeste. Vamos para mais um episódio do nosso programa Raízes da Resistência, falando sobre a questão palestina, né? Nós estamos abordando aí em vários módulos, porque é um assunto vasto, um assunto longo também, inclusive cronologicamente é longo, né? Nesse segundo encontro, ficou combinado que eu começaria a partir, depois da Primeira Guerra Mundial, a partir dos anos 20, né? Quando então, só para a gente recordar, a Liga das Nações, a falecida Liga das Nações, que foi precursora das Nações Unidas, né, da ONU, ela concedeu aos britânicos o mandato da Palestina. Aquela parte, né, que hoje nós chamamos aí de uma parte do Oriente Médio, correspondente aos países Síria, Palestina, ou Israel, hoje Jordânia, né, Líbano, foram divididos, eram parte do Império Otomano. O Império Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial, junto com a Alemanha e a Áustria-Hungria, através de um tratado de Sykes-Picot, assinado antes mesmo de terminar a guerra. Essa área foi dividida em esferas de influência, uma parte para a França, outra parte para a Inglaterra, e depois a Palestina, a região correspondente à Palestina histórica, ficou sob mandato britânico, concedido pela Liga das Nações, como eu falei. Já falei também do Tratado de Balfour, que foi uma espécie de documento, digamos assim, certidão do nascimento do projeto sionista, né, que é os ingleses, o Império Britânico, concedendo a um povo na Europa uma terra que não lhe pertencia. Então, partir já da premissa aqui do mandato britânico na década de 20. Tá? E o que é interessante é que os britânicos colocaram para ser o representante deles nesse mandato britânico na Palestina um cidadão, né, um lord inglês de origem judaica. Né? Já começa o problema por aí. Então, é um projeto sionista, um projeto de judeus europeus, como eu falei, e o mandato britânico, o representante do mandato britânico na Palestina é justamente uma pessoa envolvida diretamente com o projeto sionista. Tá? Mas as coisas assim vão muito devagar nesse sentido, daqueles planos, né, dos sionistas comprarem terras, adquirirem terras na Palestina, é muito devagar. Tá? Ele não vai na velocidade, de repente, que eles esperavam. Como eu falei, muitas terras na Palestina eram terras, grandes extensões de terra, habitadas por camponeses que lá viviam há gerações e que trabalhavam para senhores. É mais ou menos um sistema quase feudal, tá? Pode-se falar isso mesmo, sistema feudal de terra, de ocupação de terra, em que essas famílias viviam lá por gerações, desde sempre, e que muitas vezes os donos dessa terra, a quem era dado essas terras, né, concessões pelo Império Otomano, Igreja Católica, inclusive, Igreja Católica Armênia, Igreja Católica Maronita, Igreja Católica Ortodoxa, seja lá qual fosse, e os proprietários nem ficavam lá. Eles moravam fora da Palestina. Inclusive, muitos que eu sei, né, particularmente, moravam na região que depois se tornou o Líbano. Não era o Líbano independente ainda, mas estavam extremamente distantes, né, da Palestina. E as terras ficavam lá por conta desses camponeses, e havia uma população urbana, né, nas grandes cidades ali do Mediterrâneo, mais cosmopolita, palestinos mais cosmopolita, uma burguesia local, uma elite também, né, e que esses viviam mais conectados com o mundo, digamos assim, exterior, né, viviam mais conectados com a Europa, né, e com o que acontecia no mundo. A sociedade palestina era uma sociedade extremamente dividida ao longo de linhas de classe. Né? Havia um fosso imenso entre esses camponeses e essa elite, essa burguesia nos grandes centros. Tá? Então, vocês imaginem que é uma sociedade saída de mais de meio milênio de domínio político otomano e que, de repente, se vê na transição passando do domínio otomano para o domínio britânico. Então, os palestinos nem puderam respirar, na verdade, porque acabou o domínio turco-otomano e começa o domínio britânico. Imagine a situação. Para piorar a situação dos palestinos, tem a chegada desses refugiados de origem judaica da Rússia, como eu mencionei, e começam a chegar de outros destinos também, principalmente no leste europeu, né? Nós temos aqui um gráfico muito interessante que mostra isso. Você vê o comecinho dessa imigração, né, de judeus europeus para a Palestina, começando lá em 1870, na década de 1870, muito devagar,
até justamente o período que eu estou falando aqui. Década de 20 ele sobe um pouco, tá bom? Isso aqui, as percentagens que estão aqui, 4%, 5%, 10%, 10%, é a percentagem deles em relação à população total da Palestina, tá? Até que tem um pico, a gente vai chegar lá na década de 30 e vai saber por que tem esse pico também. Depois de 43, a guerra já se encaminhando para o final, 48, né? Pós-guerra, como sobe. Vocês podem ver que a imigração, ela vai... O projeto, por mais financiamento que ele tenha, mais financiamento, inclusive, de fundos judeus europeus, bancos, banqueiros de origem judaica, inclusive os famosos Rothschild também, todos eles estão investindo nesse projeto, tá? E vocês podem ver que ele realmente sobe a partir dos anos 30, a gente vai saber por quê. Então, nos anos 20, né, e já começam os primeiros choques também. Os palestinos não demoram muito a perceber que alguma coisa ali, alguma coisa errada está acontecendo. Chegam como refugiados, chegam em momento nenhum comentando sobre a agenda deles, ou os planos dele a longo prazo na Palestina, são refugiados como existem refugiados hoje, em qualquer parte do mundo, tá? Mas eles percebem, a chegada deles, a disposição, a organização, percebem que alguma coisa ali está acontecendo. E começam os primeiros choques. Há primeiros choques ali, depois da Primeira Guerra Mundial, os palestinos reagem, mas os britânicos, eles patrocinam, de certa maneira, isso, né? E como eles têm o domínio político ali, um mandato concedido por eles, fica muito difícil para os palestinos, tinham dificuldade de se mobilizar, como eu falei, era um povo divididíssimo, em termos de classes sociais, um povo que vivia durante tanto tempo sob domínio de um império, passando por domínio de outro, havia uma tremenda dificuldade de se organizar politicamente, e no meio de uma invasão, vamos dizer assim, só que não é uma invasão declarada, é uma invasão que ainda tem aquele apelo de refugiados chegando, imigrantes chegando na terra, e que, em princípio, e adquirindo terras também. Esse é o problema. Os palestinos começam a perceber também que a intenção era ficar e se assentar lá definitivamente, tá? Então, começam os primeiros choques, e esses primeiros choques começam a ser intermitentes, né? Acontecendo, são erupções de violência que acontecem, greves que os palestinos começam a fazer, aí sim os palestinos começam a se mobilizar politicamente, tá? E de novo, é como se os palestinos saíssem, imaginem vocês, da Idade Média e entrasse na Idade Contemporânea no tranco, literalmente assim, né? Porque eles não tiveram nem tempo de fazer as transições, como todos os povos, né, em vários lugares do mundo fizeram, e simplesmente queimaram etapas, saíram da Idade Média e foram jogados na Idade Contemporânea, Império Europeu, e sendo gradativamente invadido por também imigrantes europeus que pretendiam ficar, vocês podem imaginar. Então, eles se mobilizam, começam a se mobilizar dentro daquilo que é possível e com muita dificuldade, né? Até movimentos feministas ocorrem nos anos 30 na Palestina, que era uma coisa, está aqui a ativista feminina, né, ativista Tarat Abdul-Hadi, organizadora da Associação das Mulheres Árabes Palestinas, que é uma coisa, assim, naquela região do mundo, e saindo do domínio otomano, como eu falei, é uma coisa inédita. Mas, como eu falei, as pessoas começam a se mobilizar, a gente sabe como funciona isso, né? Sob pressão. Elas não têm tempo de pensar muito, a não ser, ou a gente tenta se mobilizar de alguma maneira, dentro do que é possível, é claro, ou nós vamos perder isso aqui, porque aí começa a haver a percepção de que esses, digamos, imigrantes tinham outros planos também, não é isso? E outra coisa que eu quero ressaltar aqui é a tremenda desproporção, digamos assim, de meios, não só meios financeiros, como outros meios também que a gente não pode contar, mas são extremamente importantes, que é pessoas que vêm da Europa, né, que viveram sempre na Europa, têm uma percepção de mundo muito mais sofisticada, né, muito mais abrangente, né, com muito mais conhecimento que aquelas populações palestinas. Eles vêm imbuídos de uma doutrina e vêm radicalizados pela doutrina sionista, pelo projeto sionista, e imbuídos assim de uma vontade fanática de realmente fazer aquele projeto acontecer, custe o que custar. Estavam mais aptos, mais organizados,
né, tinham uma visão de mundo muito mais sofisticada que os palestinos, e, portanto, os palestinos nesse, se bem que a gente vai ver isso, eles reagem, mas o que hoje a gente consegue ver em perspectiva é que os palestinos nunca tiveram chance, na verdade, de enfrentar esses inimigos tão poderosos que apareceram no seu caminho, de repente, depois do domínio otomano, durante o domínio otomano e depois no domínio britânico. Aqui a gente vai falar da revolta árabe. E aí sim, na década de 30, a imigração aumenta consideravelmente, só fazendo um parênteses aqui, a imigração aumenta, judeus europeus imigram em grande número para todos os lugares na década de 30. Não era para a Palestina. A Palestina era um dos destinos que eles procuravam refúgio diante da situação que começa a ficar tensa na Europa. Tá? A maioria vai para os Estados Unidos, inclusive, nem vai para a Palestina. A Palestina começa a aparecer como grande destino diaspórico, vamos dizer, dos judeus europeus, porque quase todos os países fecham as portas para esses refugiados e esses imigrantes judeus europeus. Essa é a verdade. Eu, particularmente, fiz uma pesquisa no Canadá sobre isso, né, eu não sei. A mim foi dado a tarefa de pesquisar, por exemplo, o que aconteceu com a imigração de judeus europeus na América Latina. E eu fiz um levantamento, nenhum país, todos os países fecharam as portas. O Brasil tinha uma diretriz, inclusive, a diretriz do Itamaraty na época, né, da era Vargas, era clara em recomendar aos consulados e embaixadas brasileiras que não aceitassem pedidos de imigração de judeus europeus, de ciganos, por exemplo, e outros povos que eles consideravam indesejáveis, certo? Então, todos os países, inclusive Estados Unidos, Canadá, esses países todos fecham as portas, né? Então, a Palestina ficou como uma porta aberta, e isso causou que a imigração, assim, os palestinos, mais uma vez, vão pagar a conta da discriminação dos outros. Isso é uma das coisas mais impressionantes nisso tudo. A Palestina parece que é a grande solução para a discriminação de europeus, de americanos, de canadenses, da América Latina inteira. Eles vão para lá porque não tem para onde ir e são acolhidos, na verdade. Mas começam as primeiras tensões que vai culminar com a guerra, a grande revolta palestina de 1936, 1939, que aí sim é uma guerra já com os palestinos contra o domínio britânico, do mandato britânico, contra o exército britânico, e com grupos paramilitares sionistas, de judeus europeus, que começam a se organizar em milícias. São milícias, na verdade. Então, essa rebelião de 1936 a 1939, ela foi esmagada com uma crueldade terrível. E ela vai, na verdade, isso é muito pouco falado, tá? Isso sou eu. Começa a perceber ali, do modo que ela foi esmagada, do modo que ela foi reprimida, pode-se perceber claramente um modus operandi que os sionistas vão usar depois também. Né? Vem os comandantes britânicos ali, eles inovam, podemos dizer assim, em termos de repressão, tortura dos palestinos que são presos, rebelados. As milícias paramilitares sionistas também se organizam junto com eles. Né? Eles são repelidos de uma forma em guerra moderna, guerra contemporânea, né? Que eles não estavam habituados e com uma crueldade tremenda, inclusive com crueldade mesmo, métodos de tortura inovadores, os britânicos falavam na época, né? E juntamente, vocês estão vendo aqui uma foto dos rebeldes palestinos, tem uma mulher no meio aqui, outra mulher também ali na trincheira, vocês veem que a participação das mulheres, toda a lenda sionista que será depois propagada pelo mundo inteiro, os palestinos já faziam isso na década de 30, que são as mulheres tentando defender a sua terra junto com os homens lado a lado ali, e numa sociedade, eu estou chamando a atenção para isso, extremamente conservadora, né, até ontem para eles. Né? Vocês veem que isso aí obrigou que os palestinos começassem a ter uma consciência, né, política e de questão de gênero, inclusive, na marra, pode-se dizer assim, e de repente, né, isso vai dar para eles depois vai dar uma grande diferença dos palestinos na organização deles, que eles foram obrigados pelos acontecimentos a se organizar e dessa maneira
como eu falei para vocês. Então, essa revolta é reprimida com uma tremenda crueldade de violência, ainda inédita, inclusive, na Palestina, porque os palestinos não tinham ainda sentido o peso aí da repressão britânica a esse ponto. Essas milícias vão se aproveitar disso, vão combater do lado dos britânicos, inclusive aprendendo técnicas e tudo isso que vão ser usadas mais tarde contra os palestinos. E a revolta é esmagada. E aí sim, o grande momento depois é a Segunda Guerra Mundial. Começa a Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos, mais uma vez na Europa, vão ser determinantes nos destinos dos palestinos a milhares de quilômetros da Europa. Nós todos sabemos, o Holocausto, do que acontece na Europa, causa uma grande, um êxodo, né, de judeus europeus da Europa, imigrando para vários lugares. De novo, as portas se fecham, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda há, os países não recebem em grande número esses judeus europeus. Eles são, continuam, mesmo com os acontecimentos na Europa, continuam indesejáveis e continuam as portas fechadas para esses imigrantes que vão, de novo, vão encontrar o seu destino em grande número na Palestina, tá? Então, vem um grande contingente, os navios aportam ali, há algumas imagens bem dramáticas, né, de eles colocando faixa nos navios, chegando nos portos da Palestina, no Mediterrâneo, faixa dizendo, por favor, não faça que nós, de novo, refugiados, né, pedindo para os palestinos para os acolherem, porque eles já estavam sendo rejeitados em vários lugares do mundo, e para os palestinos os acolherem, né, no mandato britânico. Então, diante disso tudo, eles são acolhidos na Palestina, obviamente com a aprovação dos ingleses, que tinham ainda o domínio político do mandato britânico, né, era o governo, na verdade, ali, chegou em grande número, e logo depois de 45, nós temos aí, sim, vem a situação escala, o número aumenta consideravelmente de imigrantes judeus ali e de terras também que eles tentam, como eu falei, adquirir, daquela estratégia que eu falei para vocês. Mas é interessante isso. Até o primeiro conflito, né, começa em 47 e depois a guerra de 48, a quantidade de terra, mesmo com recursos vindo da Europa e com tudo isso, era mínima. Né? A quantidade de terras era mínima, as terras adquiridas, era uma percentagem baixíssima, uma coisa entre 1% e 4%. Tá? Sim, e sobre o livro branco, há outras questões também que talvez pelo tempo a gente não vai poder entrar em detalhes. Tá? A comissão Peel, do Lord Peel, que foi lá ver a situação na Palestina e que, na verdade, lançou as bases depois que o projeto sionista vai se aproveitar desse parecer desse político britânico que foi lá ver a situação em loco, né? E já dá a ideia que vai fazer uma partilha extremamente injusta para os palestinos, né? Que o que irá efetivamente ocorrer depois, tá? Os palestinos percebem claramente que a situação saiu do controle e que certamente o que viria são medidas injustas, como medidas injustas ocorreram até aquele momento. Tá? Então, em 47, tem a famosa Assembleia Geral da ONU, que decide, né, e isso é outra coisa interessante que a gente tem que frisar também, que a partilha ela foi sugerida pelas Nações Unidas, ela não foi em momento nenhum, a ONU não tinha condição de dar coisa nenhuma para ninguém, né, porque não detinha, né, a propriedade daquelas terras. A ONU sugeriu a partilha, mas uma partilha extremamente injusta para os palestinos, porque dava aos sionistas mais da metade da Palestina, né, sendo que eles eram uma minoria, ainda uma minoria lá em relação aos palestinos. Então, seria o caso da maior parte da terra para uma minoria, e os palestinos iriam já repartir a terra, que era totalmente deles, e ficar com a menor parte, sendo maioria. Tá? Por isso que foi um dos motivos que foi rejeitada. Ela foi rejeitada, se fala muito disso, é um ponto muito lembrado,
dizer que os palestinos e outros países árabes rejeitaram a partilha, mas a verdade é que a partilha ela foi extremamente injusta. Se olhar na perspectiva de hoje, eu diria que talvez os palestinos tivessem, talvez, decidido por algo diferente. Acontece que, naquele momento, na situação que eles estavam, eles achavam aquilo profundamente injusto, claramente injusto, e, portanto, eles não concederam. E, com isso, houve a declaração, mais uma vez, unilateral da independência do Estado sionista, Israel. Ela foi uma decisão completamente unilateral. Logo, foi horas depois que o mandato britânico expirou, né, a ONU expirou o mandato britânico e eles declararam de forma unilateral, e a partir daí começou o conflito, né, um conflito que dura quase um ano, 48 a 49, que chamada a guerra para o lado sionista, a guerra de independência, e aí vai ser chamada a Nakba, a catástrofe pelos palestinos, né? Que é uma campanha profundamente desigual militarmente, há toda uma lenda em relação a isso, da quantidade de países árabes que participou, mas eram exércitos mal treinados, mal armados, sem a menor organização militar moderna, os sionistas com armamento contrabandeado, inclusive com a ajuda da União Soviética. Nesse momento, os palestinos foram abandonados por todo mundo, até pela União Soviética, que, em tese, poderia apoiar os palestinos. Ela apoiou o projeto sionista nesse momento, depois vai mudar de posição, né, anos depois, mas armamento contrabandeado da Tchecoslováquia, né, então do leste europeu, sob domínio soviético, inclusive, armamento da França, de todos os lugares. Só para lembrar também, os sionistas tinham servido ao exército britânico, tinham treinamento militar, né, e os árabes, os exércitos árabes eram exércitos desmoralizados, mal treinados e mal equipados, os palestinos nem se fala. Então, foi uma guerra que eles perderam essa primeira guerra, exceto pela uma legião árabe, né, que servia ali no país chamado Jordânia, que também foi criado pelos britânicos, né, e que era treinado pelos ingleses. Esses exércitos se enfrentaram com êxito e derrotaram os sionistas em várias oportunidades em Jerusalém. Mas, na verdade, era um exército totalmente controlado pelos britânicos, fazia o que eles queriam, né? Então, eles perderam, isso deu origem, para terminar, o nosso encontro semanal, esse nosso segundo encontro, deu origem ao êxodo, à limpeza étnica, porque as milícias Haganah, Irgun, essas milícias paramilitares que foram criadas pelos sionistas, elas promoveram a limpeza étnica, massacres sectários, Deir Yassin, inclusive, um deles, podem procurar. Foi um massacre terrível nas aldeias palestinas, e mais de 700 mil palestinos foram desalojados, expulsos ou fugiram em pavor por causa da ocupação sionista. Esse é o grande primeiro movimento de massa, de fuga de massa de palestinos, e suas propriedades, casas, tudo foi ocupado por sionistas, né, que, inclusive, o grande ponto de hoje de disputa é justamente o retorno de todos os refugiados. Foi a primeira, tá? Vai haver outros movimentos também de expulsão, a gente vai falar de outros momentos, uma guerra de 6 dias, mas esse foi o primeiro, né? Eles aumentam o território, inclusive, que a ONU teria sugerido como que seria o Estado judeu, né, por ocupação militar, né, e o refúgio e a fuga dos palestinos para os países vizinhos, tá? Então, no nosso segundo encontro, a gente fica por aqui, e esse é um momento, digamos assim, por isso não à toa os palestinos chamam de Nakba, grande catástrofe, que foi quando realmente vocês agora têm uma ideia de como começou o Estado de Israel dessa forma, né, e de toda a falta de apoio aos palestinos, e de todas as partes, inclusive, sem exceção, né, os palestinos foram literalmente abandonados à sua própria sorte, e para um grupo ou organizações que estavam com muito mais condições, em todos os sentidos, de vencer qualquer conflito militar e impor o seu projeto à força para essas populações palestinas que pouco puderam fazer e se defenderam naquilo que foi possível para eles fazer na ocasião, tá? Nós nos vemos no próximo encontro, e aí nós vamos falar o pós-Nakba, né, nos anos 50 já, e vamos até a Guerra dos 6 Dias, que é outro momento crucial para se entender esse conflito e os acontecimentos no Oriente Médio. Obrigado.